tem esse hélio aqui, ó. Esse aqui, esse bonitão aqui. Por que tá assim? Opa. Aqui. Ó, não tem esse hélio aqui? Que sobra dessa reação? Pois é. Esse hélio, ele vai começar a se acumular. E o hélio, ele é meio que assim, inflamável, tá ligado? E ele quanto mais tem ele, mais a estrela vai ficando grande. Mas ela vai se expandindo, tá? Mas ela vai se expandindo. Ok? Então, vai chegar um momento onde essa fusão nuclear ela vai começar a acabar. Né? Não é pra sempre. Essa fusão nuclear ela vai começar a acabar. E quando começar a acabar, ela vai acelerar o processo. Vai ficar mais rápido. Então vai ser criado mais hélio. Esse hélio aqui, pessoal, ele vai começar a se juntar com outros elementos químicos e formar núcleos pesados. Tá? Como, por exemplo, ferro, chumbo. Nesse momento, o Sol vai crescer de tamanho. Ele vai crescer e vai ficar com a coloração mais alaranjada, tá? Ele vai liberar mais energia, né? Porque a fusão vai ocorrer de forma mais rápida. Só que acontece o seguinte, a gravidade, ela gosta de coisas grandes. Então, quanto maior a estrela vai ficando grande, maior, mais a gravidade vai ficando mais forte também. Então vai chegar no momento em que o Sol, depois de engolir uns 3 a 4 planetas, ele vai crescer tanto, né? Que depois a gravidade vai consumir ele. Vai chupar ele pra dentro. Tá? E aí vai sobrar só o núcleo dele. Só a parte pequenininha do núcleo. Tá? Mais frio, sem muita reação nuclear, liberando pouca energia. E aí ele vai formar. Ele vai se transformar em outra estrela. Tá? Depois eu vou falar pra vocês que estrela é essa. Próximo aula a gente vai saber como é que é a categoria das estrelas, tá? E depois que a estrela morre, o que ela vai se formar, beleza? Depois eu falo pra vocês. Mas basicamente é isso. Gravidade vai ganhar. A gravidade ganha, tá? Sempre a gravidade ganha. Vou falar um pouco sobre composição química, tá? Quais são os componentes do Sol? Qual é a química dele, tá? Basicamente tá... Eu já falei qual é a química dele, né? 92% do seu volume é composto de hidrogênio, né? Hidrogênio que é o material que faz a fusão nuclear, tá? 7% é formado de hélio, tá? E 1% é formado de outros materiais, como ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, cálcio e crômio. Tudo bem? Então aqui, ó, a maior parte do Sol é formado de hidrogênio, né, para ocorrer a fusão. Depois vem o hélio, né, que é o resultado dessa fusão nuclear. E aí vem os outros materiais, os materiais mais pesados, né, que a gente chama. Tudo bem? Algumas características físicas. Professor, você botou pra gravar? Botei, acho que eu botei. Botei. Algumas características físicas, tá? Aqui eu coloquei uma tabela com algumas informações, tá? Eu fiz basicamente uma comparação aqui, ó. Aqui nessa coluna é a informação do Sol e aqui é em relação à Terra, tá? Então, por exemplo, ó, o diâmetro do Sol, de ponta a ponta, 1,3 vezes 10 a 9 metros, o diâmetro dele. É 109 vezes maior que a Terra. Então, o diâmetro do Sol é 109 vezes maior que a Terra. Tá? A área da superfície, né? A área da superfície tem 6 vezes 10 a 12 km². Né? É 1.900 vezes maior que a Terra. Né? Olha, vocês vão prestando atenção aí nos números, tá? 1.900 vezes. O volume do Sol é de 1,4 vezes 10 a 18 km³. O volume é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Esse dado aqui é importante. Esse dado aqui quer dizer o seguinte, ó, que cabem no Sol 1.300.000 terras. Cabem no Sol 1.300.000 terras. Tá? Então, se você botar 1.300.000 terras lá, você dá pra formar o Sol. É bem pouquinho, né? Professor, não é 1.300.000 terras? Isso. Assim, não é corrigindo, né? Mas... Terras, né? Terras, né? Plural. Massa. 1,98 vezes 10 a 30 kg, tá? Essa massa aqui, ela, cara, toda vez que eu olho pra ela, eu penso, rapaz, 30 zeros. 10 a 30. Não tem condição, né? 30 zeros, cara. Que coisa, sei lá. Né? Aproximadamente 300 mil vezes maior que a Terra. Tá? A gravidade. Gravidade na superfície, ou seja, quando você chega perto do Sol, vai ter uma aceleração da gravidade de 274 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a Terra, né, a gravidade da Terra é 9,8.
9,8 metros por segundo ao quadrado. Aproximadamente, a gravidade do Sol é 27,4 vezes maior que da Terra. Tá? A velocidade de escape. Para você escapar do Sol, você precisa ter uma velocidade de 617 km por segundo. Ou seja, 55 vezes maior que da Terra. Então você precisa de uma velocidade muito maior para escapar. Ó. 617 km por segundo. A cada um segundo você tem que percorrer 617 km. É muita coisa, tá? A temperatura na coroa solar. Já a gente vai falar sobre a coroa solar, tá? A temperatura na coroa solar é de 5 vezes 10 a 6 graus Celsius. Aproximadamente 36 mil vezes maior que da Terra, né? A temperatura. A temperatura média da Terra, né, é de 14 graus Celsius. A temperatura no núcleo, é onde acontece a fusão, de 15,7 vezes 10 a 6 graus Celsius. Né? Cerca de 1 milhão de vezes maior que da Terra. Ou seja, é uma temperatura considerável, né? Considerável. Tá? Fica aí para vocês depois anotarem no canal de vocês essas informações, tá bom? Basicamente, a informação importante aqui, ó, é a área, não, o diâmetro do Sol. É importante vocês saberem que ele é 109 vezes maior que da Terra. Geralmente isso aqui cai na OBA, já caiu uma questão na OBA sobre isso. E vocês saberem também a velocidade de escape, tá? Geralmente eles cobram também isso. Você pensar que é 55 vezes maior que da Terra. Passando isso, vamos ver como é que é a estrutura do Sol, tá? Basicamente, pessoal, o Sol é composto por essas estruturas aqui, ó. A primeira estrutura dele é a coroa solar, tá? A coroa solar ela é formada por esses raios solares aqui, ó, que eles são externos ao Sol, tá? Se você com filtro solar você consegue ver essa coroa, tá? Essa coroa também é vista no eclipse. A gente já viu, né? No eclipse solar, quando um eclipse solar total, quando a Lua encobre o Sol, né? Na fase principal do eclipse você consegue ver a coroa solar, tá? Que é onde você vê aqueles raios solares ao redor do Sol. Depois da coroa solar tem a cromosfera, tá? Cromosfera, que é a parte mais externa do Sol. Depois vem a fotosfera, que é a segunda camada do Sol, tá? Após a fotosfera vem uma camada maior e mais densa, que é chamada de zona de convecção. É nessa zona de convecção aqui que vai ocorrer a transferência de energia. Tá? É aqui que vai saber se a energia vai passar para fora ou não. É aqui onde os neutrinos ganham velocidade para sair do Sol. Tá? Depois da zona de convecção, vem a zona de radiação. Ok? A zona de radiação. Ó, que vai desde esse vermelho aqui até esse amarelinho aqui. Ó, é a zona de radiação. É aqui que ocorre a liberação de radiação. Tá? É aqui que ocorre a liberação de energia, basicamente. E aí você tem um núcleo solar. Aqui, gente, não é azul, tá? O núcleo. Aqui só são cores representativas. Aqui, na verdade, tudo é branco, tá? Tudo é branco. O núcleo solar é onde acontece as colisões da fusão nuclear, tá? E aí essa energia vai perpassando aqui todas as camadas até ser liberada na coroa solar. Então, basicamente, essas aqui são as estruturas do Sol. Coroa, cromosfera, fotosfera, zona de convecção, zona de radiação e núcleo, ok? E para a gente finalizar nossa aula, tá? Sim, vou ter aqui uma informaçãozinha aqui. O Sol pode ser formado por ondas resultantes da explosão de uma supernova. Isso aqui a gente vai falar na próxima aula, essas supernovas, tá? As supernovas, basicamente, são grandes explosões. E as estrelas elas podem ser formadas por explosões de outras estrelas maiores, tá? Ou de nuvens de gases, ou de buracos negros que estão perto do fim e coisas do tipo, tá bom? Isso aqui a gente vai falar mais detalhadamente na próxima aula. E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre esse negócio aqui, ó, as manchas solares. Vocês sabem o que são manchas solares? Já ouviu falar sobre isso? As manchas solares? Já ouvi falar. É bem comum. Quando você está usando um telescópio com filtro solar, obviamente, porque você não pode usar um telescópio sem filtro para ver o Sol, porque você morre cego. Você consegue olhar no Sol bem nitidamente umas manchas escuras. Bem nitidamente, umas manchas escuras. Essas manchas são chamadas de manchas solares, tá?
Essas manchas elas são áreas bem definidas na superfície solar, né, que tem um aspecto escuro. E essas regiões, por que elas são escuras? Porque ao redor dela tem regiões com temperaturas menores. E aí, menores assim, em termos de 1000, 2000 graus Celsius menores. E aí, por essa diferença de temperatura, você consegue ver essa região aqui mais quente. Ou seja, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui uma imagem. Ó. Basicamente isso aqui, ó. Você consegue ver aqui as manchas solares, ó. E essa região aqui em torno das manchas tá passando, né? É um ciclo solar, basicamente isso aqui é um ciclo. Essas regiões elas têm uma temperatura menor do que as regiões nas manchas, tá? E aí essa diferença de temperatura faz com que essas manchas, essas regiões fiquem mais escuras. Então basicamente é isso. Essas regiões escuras são regiões localizadas ao redor de regiões onde a temperatura não está do jeito que deveria estar. Basicamente é isso, tá? Então como eu falei assim, ó, como eu falei aqui, ó, são áreas bem definidas na superfície solar que aparentam ser mais escuras do que as regiões ao seu redor, pelo fato de possuírem temperaturas menores, tá? O número de manchas solares visíveis no Sol não é constante, né? Não tem um número definido, mas eles variam ao longo do ano, tá? A cada ciclo. Então, a cada 11 anos, você tem um ciclo solar, e aí, durante esse período de 11 anos, você vai ver mais ou menos manchas solares, tá bom? Esse ciclo ele afeta diretamente a temperatura da Terra. Por quê? Ora, se você tem aqui uma diferença de temperatura, então quer dizer que a energia que vai sair dessa zona é uma energia maior. Logo, você vai ter, então, uma temperatura chegando na Terra muito maior. Se você tem aqui mais manchas solares, e essas manchas solares são regiões de maior temperatura, então a energia, a radiação que sai de lá é uma radiação numa temperatura muito elevada. Quando chega, então, proporcionalmente, vai chegar na Terra uma temperatura muito maior. Uma radiação numa temperatura muito maior. Tá? Quando o Sol está no seu período de atividade mínima, esse aqui é engraçado. Ó. O Sol ele não é constante, tá? A produção de radiação. Ele sofre de altos e baixos. Tem período que ele está numa atividade muito máxima e tem períodos que tem uma atividade muito mínima. Tá? Ou seja, a radiação, às vezes, ela é muito mais intensa e às vezes ela é muito mais moderada. Tá? E é basicamente esse ciclo, esses períodos, que criam essas manchas solares. Tá? E logicamente, né, se aqui você tem uma variação de temperatura saindo do Sol, você vai ter uma variação de temperatura na Terra. Então, às vezes, você tem um ciclo de temperatura muito maior, consequentemente vai estar mais quente na Terra. Se você tem um período de mínima atividade solar, você vai ter temperaturas mais baixas. Então, por exemplo, supõe-se que no período da era glacial, o Sol estava passando por um período de atividade mínima. Entendeu? É por isso que naquela época você tinha formações de gelo, você tinha períodos mais longos glaciais, tá? Tanto na primeira como na segunda era do gelo. Tudo bem? Então aqui só as manchas solares. Isso aqui eu coloquei só por curiosidade, tá? A AOBA geralmente não cobra isso aqui. Se cobrar, vai ter lá todo um enunciado para dizer o que são as manchas solares. Mas aí vocês já estão espertos, né? Porque a aluna aqui do curso aqui tem que saber das coisas que são cobradas e das coisas que não são cobradas pela AOBA. Não é isso? Vamos acabar com essa aula então, né?